Então a gente começou a falar aqui acerca da aplicação da lei penal no tempo, não é? Falamos da regra geral, que é a aplicação do princípio da anterioridade. Falamos também da irretroatividade, que segue a regra geral, já que eu tenho que aplicar a lei anterior. Então a regra é que a lei posterior é dotada de irretroatividade, já que eu tenho que aplicar a lei anterior. A regra é que a lei posterior não retroage. Essa é a regra geral, tá? E aí a gente vai agora para a exceção, né? Que é a retroatividade. Ó, quando a gente for pensar em lei penal no tempo, a prova costuma cobrar da gente esse tema aqui, ó, extraatividade da lei penal. Que diabo é extraatividade? Extraatividade da lei penal é aplicar a lei penal para fora do tempo dela, ok? Quando eu aplico a lei penal para fora do tempo dela, ou fora do tempo dela, eu estou dando a essa lei penal extraatividade, ok? Daí a gente poderia construir a seguinte ideia para pensar no uso dessas expressões. Olha como essas expressões podem aparecer na prova, tá? Eu tenho aqui uma lei A e uma lei B. É possível que essa lei B se aplique de forma retroativa para um fato que foi praticado na vigência da lei A, sim ou não? Ou seja, isso é retroatividade, não é isso? Retroatividade. O que é retroatividade? Retroatividade é a aplicação da lei penal para o passado, ou seja, retroatividade é uma espécie de extraatividade, já que a extraatividade é a aplicação da lei para fora do tempo dela, não é isso? Então, essa extraatividade, quando ela é para o passado, eu chamo de retroatividade, não é verdade? Só que é possível também identificar hipóteses concretas em que essa aplicação da lei se dará ao contrário, né? Não para o passado, mas sim para o futuro. Por exemplo, imaginem que nesse dia aqui eu vou julgar um crime. Nesse dia eu vou julgar um fato. Quando é que esse fato ocorreu? Ocorreu aqui na vigência da lei A. A lei B é mais gravosa que a lei A. Então, o que eu vou fazer aqui nesse dia? Eu vou pegar a lei A, trazer para aqui, para o futuro, e aplicar ela. Sim ou não? Não é verdade? Como é que eu chamo isso? Eu chamo de ultraatividade. Então, observa. Quando eu aplico a lei para o passado, eu chamo de retroatividade. Quando eu trago ela para o futuro, eu chamo de ultraatividade. E ambos, tanto retroatividade quanto ultraatividade, são espécies de extraatividade da lei penal, ok? Então, na hora que a gente vai tratar de lei penal no tempo, inevitavelmente estamos tratando de extraatividade. As hipóteses em que uma lei penal pode se aplicar para fatos passados, retroatividade, não é verdade? Ou hipóteses em que eu vou lá no passado buscar uma lei que já foi revogada, mas eu vou lá no passado buscar ela e trazer para aplicar ela hoje, porque o fato foi praticado na vigência dela e alguma circunstância, alguma característica me faz ter que trazer essa lei para aplicar ela aqui agora. Então eu vou chamar isso de ultraatividade. Então essas expressões, elas costumam cair em prova, retroatividade e ultraatividade. Provas objetivas, elas costumam aparecer, tá? Retroatividade para o passado, ultraatividade para o futuro. Entenderam? Fechou? E ambos são espécies de extraatividade da lei penal, tá? Então, ó, na hora que a gente vai pensar aqui no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a gente vai identificar exatamente essa hipótese. Existem circunstâncias em que uma lei atual vai ser aplicada para fatos passados, para fatos que foram praticados
antes da vigência dela. Quais são as características que permitem essa construção? Aí depende, existem algumas características, mas é possível que uma lei hoje seja aplicada para um fato, sei lá, de 2010. Imagina que alguém, em 2010, praticou um crime na vigência da lei A, aí hoje, em 2020, está vigente a lei B, e essa lei B poderá ser aplicada de forma retroativa para os fatos que foram praticados antes de sua vigência. Uma das hipóteses dessa é a retroatividade da lei penal mais benéfica. Então, quando a lei penal trouxer qualquer benefício, eu vou aplicá-lo de forma retroativa, mesmo para os fatos praticados, cometidos antes de sua vigência. Agora, quais são as leis penais mais benéficas? Elas se dividem em duas. Existem duas leis penais mais benéficas, tá bom? A primeira delas, o abolício criminis. O abolício criminis é uma lei penal mais benéfica. Mas não só ele, tem também uma outra lei, que é a chamada novatio legis in melius. Novatio legis in melius e o abolício criminis. O abolício criminis é a lei que revoga o crime. O fato era considerado criminoso, hoje não é mais. Passa a ser um indiferente penal, passa a ser um irrelevante penal. Esse é o abolício criminis, né? Imagina que vem uma lei dizendo agora que tráfico de drogas não é mais crime. Ou ainda que venha uma lei dizendo que a conduta do usuário não é mais crime. Porque a conduta do usuário, ainda nos termos citados pelo artigo 28 da Lei de Drogas, é crime, ok? O usuário de droga, no ordenamento jurídico brasileiro, pratica crime. Não tem pena privativa de liberdade. As penas impostas lá são penas restritivas de direitos, ok? Mas a conduta do usuário ainda é crime na nossa ordem jurídica. Então imagina que venha agora uma nova lei e que diga, olha, essa conduta não mais vai ser considerada como criminosa, passa a ser um indiferente penal, passa a ser um irrelevante penal. Essa nova lei seria um abolício criminis. Entenderam? Toma cuidado com uma coisa, presta atenção. O abolício criminis, ele pode se dividir em abolício criminis formal e abolício criminis material. O abolício criminis, ele pode se dividir em dois. Abolício criminis formal e abolício criminis material. O abolício criminis formal, na verdade, não é abolício criminis. O abolício criminis formal, na verdade, não é abolício criminis. Por quê? Porque ele não revoga o crime. Funciona mais ou menos assim, ó. Tal conduta deixa de ser crime aqui nesse artigo e passa a ser crime no artigo de cá. Não revogou o crime. A conduta continua sendo crime. Vocês querem ver um exemplo disso? A Lei 12.015, de 2009, revogou o atentado violento ao pudor, do artigo 214 do Código Penal, e essa mesma lei incluiu a conduta do atentado violento ao pudor no crime de estupro. Então, houve um abolício criminis formal do artigo 214, mas a conduta continuou sendo crime no artigo 213 do Código Penal. Entenderam? Então, se a prova te falar, o abolício criminis formal se aplica de forma retroativa, abolício criminis formal nem é abolício criminis, porque não revogou o crime. A conduta continua sendo crime. Entenderam? Fechado? Beleza? Vai valer aí um princípio chamado de princípio da continuidade normativa típica. A conduta continua sendo considerada como criminosa. A conduta continua sendo fato típico. Eu revogo do artigo X, mas mantenho no artigo Y a mesma conduta como criminosa. Entenderam? Ok? Agora, o abolício criminis material é que realmente é o abolício criminis. Percebe? O abolício criminis material é que, em essência,
é o abolitio criminis. Porque quando ocorre o abolitio criminis material, a conduta deixa de ser considerada como criminosa. A conduta passa a ser um indiferente penal. A conduta passa a ser fato atípico. O artigo 240 do Código Penal, por exemplo, vou usar esse exemplo em homenagem ao carnaval que acabou agora, né? O artigo 240 do Código Penal criminalizava o crime de adultério. Adultério era crime, segundo o artigo 240 do Código Penal. Aí vem uma lei em 2005 e diz, adultério agora não é mais crime. Que abolício crimes foi que ocorreu nesse caso aí? Material. Esse, em essência, é o abolício crimes. Então, tomem cuidado. Se a prova falar em abolício crimes formal, não houve a revogação do crime propriamente dito. A conduta continua sendo crime em algum outro tipo penal. Eu só revoguei formalmente um dispositivo da lei, mas mantenho uma conduta como criminosa em outro dispositivo legal. Tá bom? Fechado? Preste atenção. O abolício crimes... Não te ouvi. O princípio da continuidade normativa típica no âmbito do abolício crimes formal, né? Vale o princípio da continuidade normativa típica. Revoga o crime no artigo e ele continua sendo crime em outro, tá bom? É o princípio da continuidade normativa típica. Agora, olha só, vamos lá. No abolício crimes material, né? O abolício crimes material, essa lei penal que revoga o crime se aplica de forma retroativa? Sim ou não? Sim. Se aplica para os fatos praticados antes de sua vigência? Claro. Vai valer a retroatividade, porque é uma lei mais... Mas vem cá. E se já houver transitado em julgado? Já transitou em julgado. O cara já foi condenado, já transitou em julgado. Essa nova lei mais benéfica se aplica mesmo que já tenha havido trânsito em julgado, ou a coisa julgada deve ser respeitada na retroatividade da lei penal mais benéfica? Não se respeita a coisa julgada em direito penal quando se trata de retroatividade de lei mais benéfica. Entenderam? Isso está posto aqui no artigo 2º do Código Penal. Olha como o artigo 2º explica isso para a gente. Olha só. O artigo 2º do Código Penal, ele vai explicar isso para a gente. Um dia, ele vai abrir aqui. Eu creio em Deus, né? Vocês também acreditam, não é isso? Ficou meio lento aqui, esse troço. Mas olha só, o artigo 2º do Código Penal, ele vai trazer o fundamento para que a lei mais benéfica se aplique de forma retroativa. Ó, tá vendo? Lei no tempo. Olha o que ele diz aqui, ó. Ó o caput. Ó o caput. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Que lei é essa que deixa de considerar uma conduta como crime? Abolício crimes. Olha o que ele diz. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. E aí ele manda cessar a execução, ou seja, se está executando é porque já transitou em julgado, sim ou não? Ele manda cessar a execução, beleza? E ele manda cessar também os efeitos penais da sentença condenatória. Quando alguém é condenado e essa condenação transita em julgado, me diz aí um efeito penal dessa condenação, além da execução da pena, reincidência. Maus antecedentes, é ou não é? Então, o que o caput do artigo 2º está dizendo? Que se uma lei posterior deixar de considerar uma conduta como criminosa, vai cessar a execução da pena e irão cessar todos os efeitos penais daquela sentença condenatória. O réu volta a ser primário e de bons antecedentes. Entenderam? Suponham que Beiramar cumpra a pena hoje só por tráfico de drogas. Uma suposição, não é o caso.
Existem outras condenações, também por outras espécies de crime. Mas suponham que Beira-Mar cumpra a pena hoje exclusivamente por tráfico de drogas e uma lei agora venha e diga: tráfico de drogas não é mais crime. Beira-Mar vai ter que ser solto, porque eu tenho que cessar a execução. Percebe? E além disso, Beira-Mar vai ser réu primário e de bons antecedentes. Ele volta a ser réu primário e de bons antecedentes. Porque o artigo 2º manda cessar a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Entenderam? Fechado? Então, o artigo 2º caput aqui é o fundamento do abolitio criminis. É uma lei que deixa de considerar o fato como criminoso. É o abolitio criminis. E observa, ele desrespeita, inclusive, a coisa julgada. Mesmo que já tenha havido trânsito em julgado, essa lei vai se aplicar para os fatos praticados anteriormente à sua vigência. Se faltava um dia de pena para o cara cumprir, eu não vou esperar que ele cumpra esse um dia de pena, eu vou soltá-lo, já que uma nova lei diz que aquela conduta não é mais criminosa e o artigo 2º caput manda cessar a execução da pena. Entenderam? Fechou? Agora, não só isso, porque tem também uma outra lei, que é a chamada a Novatio Legis in Melius, né? Que é essa aqui, ó, a Novatio Legis in Melius. Quando é que eu tenho uma Novatio Legis in Melius? Quando uma lei, de qualquer modo, favorece o agente. Quando uma lei melhora a vida do agente de alguma maneira, né? Por exemplo, não revogou o crime, porque se revogasse o crime, seria o abolitio criminis. É ou não é? Não revogou o crime, mas diminuiu a pena. Está vendo? Previu, mudou a pena de reclusão para detenção, previu uma progressão de regime mais fácil. A lei, de alguma maneira, melhorou a vida do réu. A lei previu uma circunstância atenuante, que antes não tinha. Previu uma causa de diminuição de pena, que antes não previa. Entenderam? Então, essa nova lei, que de alguma maneira beneficia o réu, sem ser o abolitio criminis, óbvio, porque se for o abolitio criminis para aqui em cima, não é isso? Essa nova lei, ela também se aplica de forma retroativa. Entenderam? A Novatio Legis in Melius também se aplica de forma retroativa, mesmo que haja trânsito em julgado da sentença condenatória. Se o cara foi condenado lá atrás, e a condenação já transitou em julgado, e uma nova lei diz, tal circunstância diminui a pena, eu tenho que pegar essa diminuição de pena e aplicar para aquele cara lá atrás, cuja condenação já transitou em julgado. E se for o caso, até soltá-lo, porque vai supor que ele, a parte da pena que ele já cumpriu, com aquela aplicação da diminuição, já ensejaria uma soltura dele, por exemplo. Entenderam? Então, essa Novatio Legis in Melius, ela também se aplica de forma retroativa. Leandro, quem é que diz isso? O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Olha o que ele diz aqui. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, lei posterior que, de qualquer modo, favorecer. Qual é a lei que, de qualquer modo, favorece, sem ser o abolitio criminis? Uma lei que traga qualquer outro benefício. Diminuição de pena, atenuante, progressão de regime mais branda e qualquer outra circunstância. Olha o que ele diz aqui, ó. Aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Entenderam? Então, tanto o abolitio criminis quanto a Novatio Legis in Melius não me encontram desafio no trânsito em julgado, tá? Então, mesmo que já tenha havido trânsito em julgado, eu vou aplicar essa nova lei de forma retroativa para esses casos concretos. Seja no abolitio criminis, que aí revoga o crime, eu tenho que soltar o cara, e cessam também os efeitos penais da sentença condenatória, seja na Novatio Legis in Melius, que pode, por exemplo, só diminuir a pena dele e já possibilitar, por exemplo, uma progressão de regime ou um livramento condicional, analisando-se o tanto de pena que ele já cumpriu. Tranquilo até aqui, gente? Presta atenção, vamos lá. Se a tua prova falar em trânsito em julgado, no direito penal, cabem duas ações. Quais são elas? Primeiro, a revisão criminal. É ou não é? Revisão criminal.
para caber revisão criminal, a prova tem que dizer o quê? Tem que falar de novas provas, que não foram avaliadas no momento da condenação, porque ninguém conhecia aquelas provas, ok? Então, a revisão criminal tem esse fundamento. Ó, o cara foi condenado por roubo, beleza. Aí, 2 anos depois, aparece uma testemunha que diz que viu os fatos, e que, na verdade, não houve emprego de grave ameaça, que foi só furto, percebe? Eu posso entrar com a revisão criminal para rever aquela condenação injusta? Posso, porque eu tenho novas provas. Olha o que a questão diz, no momento da condenação, ninguém sabia da existência dessa testemunha, 2 anos depois aparece uma testemunha dizendo que viu os fatos e que na verdade não foi roubo, foi furto. Então eu vou me valer de uma revisão criminal para atacar aquela decisão que transitou em julgado. Entenderam? O MP pode usar isso aqui? Só a defesa. Revisão criminal é peça exclusiva da defesa. Cuidado, não é peça privativa de advogado. Assim como o habeas corpus, o próprio réu pode pedir a revisão criminal. Entenderam? Não precisa de advogado, assim como o habeas corpus, ok? Mas é peça exclusiva da defesa, não é peça de acusação. Tranquilo? Agora, se falou em trânsito em julgado, além da revisão criminal, é possível também que eu entre com um agravo em execução. Qualquer pessoa que tenha legitimidade pode entrar com uma revisão criminal. Não precisa ser o próprio réu. Ok? Por exemplo, se ele já morreu, um descendente dele pode entrar com a revisão criminal. A revisão criminal não é peça privativa de advogado, mas é exclusiva da defesa. O MP, a acusação, no processo penal, não tem direito à revisão criminal. Tá bom? Fechado? Beleza. Agora, Leandro, e o que diabo é esse agravo em execução? Ó, se a prova falar em trânsito em julgado e te disser o seguinte: pediram para o juiz da execução penal a progressão de regime e o juiz negou. Cabe recurso dessa decisão do juiz da execução penal que negou a progressão de regime? Cabe. Que recurso é esse? Agravo em execução. Então, dá para confundir agravo em execução com revisão criminal? Preste atenção, nos 2 casos teve trânsito em julgado. Só que na revisão criminal tem novas provas. No agravo em execução, teve uma decisão do juiz da execução penal. O que fundamenta uma agravo em execução? Uma decisão do juiz da execução penal. Ó, se a prova disser, teve uma decisão da vara da execução penal, como é que eu ataco essa decisão? Agravo em execução. Entenderam? O fundamento para ele é o artigo 197 da LEP. Artigo 197 da LEP, e o prazo do agravo é de 5 dias. Ok? O fundamento para ele é artigo 197 da LEP, e o prazo do agravo em execução é de 5 dias. Qual é o prazo da revisão criminal? Não tem prazo, é a qualquer tempo. No agravo em execução, o prazo é de 5 dias. Entenderam? Fechado? Então vamos lá. Imaginem que a prova diga para você a seguinte circunstância: João foi condenado, a condenação transitou em julgado, ele está cumprindo a pena. Aí uma nova lei traz uma causa de diminuição de pena que pode ser aplicada para ele. Ou uma nova lei revoga o crime que ele havia praticado. A conduta não é mais crime. E a pergunta da prova pode ser: quem tem competência para aplicar essa lei? Entenderam? Qual é o juízo competente para aplicar a nova lei que traz um benefício penal? Espera aí. Se falar em novas provas, é revisão? Eu estou falando aí em novas provas? Não. Então não é revisão criminal. Entenderam? Se uma nova lei, a condenação já transitou em julgado, tem uma nova lei que diz que não é mais crime. É revisão criminal? Não, não caiam nessa pegadinha. Porque revisão criminal é para quando houver novas provas. Entenderam? Nesse caso, o que eu tenho
é uma decisão, uma nova lei que revoga. Então, tudo isso vai tramitar na vara das execuções penais. Entenderam? Quem é competente para aplicar a nova lei que revogou o crime? A vara de execuções penais. Quem é competente para aplicar a nova lei que previu uma causa de diminuição de pena que antes não havia? A vara da execução penal. E se eu pedir para o juiz da vara de execução penal e ele negar, eu recorro como? Qual é o prazo? 5 dias. Entenderam? Fechado? Então, isso está na súmula 611 do STF. Ó, súmula 611 do STF, que diz que o juiz da vara de execução penal é competente para aplicar a nova lei mais benéfica, se houver trânsito em julgado. Se não transitou em julgado, é o juiz da vara de execução penal que vai aplicar, gente? Não, é o juiz que está com o processo na mão, não é? Imagina, ó, o cara foi condenado em primeiro grau, recorreu, aí está no tribunal. Aí o tribunal manteve a condenação, recorreu para o STJ. O STJ manteve a condenação, recorreu para o STF. O processo está lá no STF, não transitou em julgado. Aí entra em vigor uma nova lei revogando o crime. Quem aplica? O STF, que está com o processo na mão. É ou não é? Se transitar em julgado, eu vou para a vara de execução penal para executar a pena. Aí sim, a partir daí, é que a vara de execução penal passa a ter competência para aplicar essas novas leis mais benéficas de forma retroativa, ok? Então lembrem dessa regrinha, tá bom? Para a gente pensar aqui na competência para aplicar a nova lei, tanto do abolício criminis, quanto da novatio legis in melius, quando houver trânsito em julgado. Passa a ser da VEP. Se não houver trânsito em julgado, é o próprio juízo de conhecimento, do processo de conhecimento, que terá competência para aplicar essa nova lei, tá? E uma coisa é importante, para a gente complementar essa ideia da aplicação da lei penal no tempo. Porque às vezes, funciona assim, ó. Às vezes, o legislador traz a seguinte circunstância. Pensa aqui numa linha do tempo, beleza? Aí aqui eu tenho lei A, e aqui eu tenho lei B. O cara praticou o crime na vigência da lei A, ok? Essa lei traz para esse crime uma pena de 3 a 10, 3 a 15 anos, para ficar o exemplo mais exato. De 3 a 15 anos, ok? Aí entra em vigor lei B. A vigência da lei B foi aqui, ó, no momento em que ela entrou em vigor, tá bom? Essa lei B aumentou a pena para 5 a 15. Tá perfeito aí, não tá? A lei B retroage? Não. O crime foi praticado na vigência da lei A, que tinha pena de 3 a 15 anos, não é? Então a lei B não retroage. Eu não posso aplicar a pena de 5 a 15. Lembra da ideia da previsibilidade das consequências dos nossos atos? A gente tem que ter previsibilidade para as consequências dos nossos atos. Segurança jurídica, não é assim? Se no momento em que eu pratiquei o crime, a lei dizia que a pena era de 3 a 15, uma lei posterior não pode ser aplicada para mim se ela for mais grave. Agora, e se esse crime for permanente e eu começar aqui e adentrar o espaço de vigência da nova lei? Respondo pela lei B agora, sim ou não? Súmula 711 do STF, não é? Massa. Mas não é esse o caso, ponto. Volta para cá, não é esse o caso. Eu pratiquei o crime na vigência da lei A, cuja pena era de 3 a 15. A lei B aumentou a pena para 5 a 15. Não retroage, mas, olha para cá. A lei B, além de aumentar a pena, ela previu uma causa de diminuição que antes não havia. De até 2/3, e que eu encaixo nos requisitos dela. Entenderam? Então a lei B, ela não é de todo ruim. Ela é ruim por ter aumentado a pena,
mas ela é boa porque trouxe uma causa de diminuição que a lei anterior não previa e que eu me encaixo nos requisitos dessa causa de diminuição. Entenderam? Então vamos lá. Será que é possível, como eu pratiquei o crime na vigência da lei A, aplicar essa pena e trazer para cá só a causa de diminuição para aplicar aqui? Não. A jurisprudência não admite combinação de leis penais no tempo para beneficiar o réu. Isso consta da súmula 501 do STJ. A súmula 501 do STJ veda a combinação de leis penais no tempo para beneficiar o réu. Eu estou combinando o melhor da lei B, que é a causa de diminuição, com a pena da lei A, para beneficiar. Entenderam? Não pode. Então olha para cá. Nesse caso concreto, o juiz vai ter que aplicar só uma das leis. Qual das duas a que for mais benéfica? Ele vai ter que calcular a pena do crime com base na lei A, depois ele calcula a pena do crime com base na lei B, e a que for mais benéfica ele aplica, mas só uma e por completo. Ele não pode combinar o melhor das duas leis para beneficiar o réu. Entenderam? Fechado? Ok? Beleza. Esse é o conteúdo da súmula 501 do STJ, tá bom? Agora toma cuidado. Vamos lá. A gente está pensando aqui na ideia da aplicação da lei penal no tempo. Então qual é a regra? Bora voltar aqueles requisitos aqui, não é? Qual é a regra? Eu tenho que aplicar a um crime a lei vigente ao tempo do crime. Essa é a regra, ok? Então, se um crime ocorreu em 2015, eu não aplico a lei de 2016. Eu aplico a lei de 2015. É ou não é? Se o crime ocorreu em 2019, eu não vou aplicar a lei de 2020. Eu aplico a lei de 2019. Justamente por isso ser a regra é que a lei penal não retroage. A regra é que a lei penal é dotada de irretroatividade. Sempre que uma lei penalizar de alguma forma, aumentando pena, criando crimes, trazendo agravantes, majorantes, essa lei penal não se aplica de forma retroativa, por conta daquela ideia de segurança jurídica que a gente pensou. Agora, excepcionalmente, pode ser que uma lei penal não seja mais gravosa, pode ser que ela seja mais benéfica. Nesse caso, ela vai ser aplicada de forma retroativa, mesmo que a condenação já tenha transitado em julgado. Não me interessa que já houve trânsito em julgado da condenação. Entenderam? Porque a aplicação retroativa da lei penal mais gravosa ultrapassa, inclusive, a coisa julgada no direito penal. Ok? Fechado? Então, a lei posterior mais benéfica, ela retroage. Sim ou não? Sempre? Depende, não depende? Pronto. Porque pode acontecer o seguinte, olha só. Pode acontecer a seguinte situação. Imagina aí, ó. Está valendo o Código Penal normal, e no Código Penal normal, o artigo 155 tem pena de 1 a 4 anos, é o caput do artigo 155, que é o crime de furto, beleza? Aí vamos supor que todas as polícias entram em greve no Brasil ao mesmo tempo, ferrou, né? No Ceará, deu merda, aqui também já deu merda, não é isso mesmo? Então, suponham que todas as polícias entram em greve no Brasil ao mesmo tempo, e a criminalidade assole a nossa sociedade. Aí o Congresso vai lá e diz o seguinte, olha, durante a greve dos policiais, eu vou botar em vigor uma nova lei, que vai ser essa lei B aqui, e se alguém praticar um crime de furto durante esse período, a pena que era de 1 a 4 anos, passará a ser de 5 a 10 anos. Beleza? O crime do artigo 155, não é isso? Passa a ter pena, ó, de 5 a 10 anos, durante o período da greve exclusivamente. Quando acaba a greve, volta a valer o Código Penal, e o artigo 155 volta a ter pena de 1 a 4 anos. Entenderam? Ou seja, essa lei daqui, ela foi criada para uma circunstância
temporal específica para uma circunstância excepcional. É ou não é? Eu vou chamar essa lei de lei temporária ou excepcional. Ó, lei temporária ou excepcional. E qual é a característica que eu dou à lei temporária ou à lei excepcional? É que elas são dotadas de ultra-atividade. A lei temporária ou excepcional, ela é dotada de ultra-atividade. Ok? Lembra disso. Anota essa expressão aí, que ela é importante para a gente lembrar dela para a prova, tá? A lei temporária ou excepcional é dotada de ultra-atividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se um fato for praticado durante a vigência dessa lei temporária, eu vou aplicar ela, independentemente de quando eu julgue. Entenderam? Se o fato foi praticado durante a vigência dessa lei temporária, ou durante a vigência dessa lei excepcional, eu aplico essa lei temporária, independentemente de quando eu julgue. Porque olha para cá, se eu for pensar nisso aqui, a construção que eu vou ter é a seguinte, ó, eu cometi o crime na vigência da lei B, e o Código Penal é uma lei posterior,